Olá, boa noite. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Muito importante nós entendermos o que Jesus fala, né? Afinal, se queremos ser semelhantes a Cristo, temos que entender o que Ele ensinou ao povo e ensinou e ensina a nós. E vocês vão cansar de me ouvir falar sobre o Sermão do Monte até que a gente acabe. A gente está ainda no capítulo 5 e o Sermão do Monte vai de Mateus 5 até o capítulo 7. Então 5, 6 e 7. Tudo isso a gente, até chegar no final do 7, a gente vai ficar conversando. E vocês vão cansar de me ouvir falando que o Sermão do Monte é uma mensagem de Cristo que ele falou em cima, quando ele subiu ao monte, né? Sentou, lembra que eu falei em outro momento que ele sentou, demonstrando assim uma atitude de mestre. E lá nós temos muitos ensinamentos de Cristo para que a gente possa entender como viver uma vida dedicada a Deus, uma vida agradável a Deus, uma vida livre de hipocrisia, uma vida em que a gente pensa com a mente de Deus, uma vida cheia de amor, cheia de graça e todas essas coisas, né? Cheia da sabedoria de Deus. Seja nas nossas atitudes, seja nas nossas ações, seja nos nossos pensamentos, em qualquer área da nossa vida. E no mês passado, quem estava aí, a gente falou sobre divórcio, e vocês lembram que a gente comentou que Deus odeia o divórcio, mas existe a permissão do divórcio para alguns casos. De qualquer forma, o divórcio ele nunca é uma opção, é sempre a última alternativa nos casos das exceções, devido à dureza do coração, a consequência da dureza do coração em que a gente tem diante do pecado que está ocasionando o divórcio. Agora, tirando isso e tirando essas exceções que a gente conversou, qualquer cristão, casal cristão, que se divorcia, comete adultério. Mesmo sem casar de novo ou sem ser... Sim, só o divórcio já está colocando outra pessoa em adultério. Foi isso que a gente conversou, né? Mas existem então as exceções devido à dureza do coração em a gente perdoar algum pecado, como por exemplo o adultério que a gente conversou, né? Então se for motivado por um adultério, então existe essa permissão e tem os outros casos. Quem não estava ou não lembra pode escutar lá, tem a gravação, né? Pode escutar para revisar e lembrar de novo. Então continuando a explicação sobre essa lei vigente no reino de Deus, o que Jesus está trazendo a reinterpretação, ele está explicando, na verdade, como deveria ser entendido desde o início. Jesus ele vai fazer, então, um comentário sobre a questão do juramento. Então, vamos ler Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o 37, que Jesus fala sobre o juramento. Fala o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos orar? Amado Deus, em nome de teu Filho Jesus, nós primeiramente te agradecemos por estarmos aqui hoje, reunidos como um corpo, reunidos como uma comunidade que pertence a ti. E obrigado, Deus, porque temos a tua palavra em nossas mãos, diferente de muitos locais do mundo onde há perseguição e existe uma dificuldade de chegar até a palavra que o Senhor nos deixou. Obrigado por termos esse privilégio de ter a liberdade de nos reunir aqui hoje para louvar o teu nome, para te adorar e conhecer mais da tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar a direção diante disso que lemos, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, então, juramentos. Jesus ele começa falando, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os mandamentos que você fez diante do Senhor. Como muitos pontos que Jesus vem citando, ele cita a lei, para depois, então,
explicá-la, né, como eles estavam entendendo de forma errada. Então, quando ele cita a lei, ele diz que a lei dizia que não era para jurar falsamente em nome do Senhor, porque o voto que fosse feito em nome do Senhor deveria ser cumprido, obrigatoriamente. Ou seja, jurar falsamente seria fazer o juramento e depois não cumprir. Então, fez um juramento falso. Não cumpriu aquilo que tinha prometido perante Deus. E isso, Jesus ele está tirando lá do Antigo Testamento, lá da lei, né? E a gente vai encontrar em 3 livros isso. Lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tem 3 locais que aparecem sobre não jurem falsamente, né, diante de Deus. O primeiro local é Levítico 19:12, o segundo Números 32 e Deuteronômio 23, do versículo 21 até o 23. E é bem interessante que o versículo 23 de Deuteronômio diz o seguinte: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Então, o povo de Israel, eles tinham a cultura, eles entendiam sobre a questão do juramento. E eles levavam isso muito a sério. Tanto que eles juravam de forma falsa perante outras coisas. O que eles entendiam? Eles entendiam que o voto ou o juramento era uma afirmação, continha nele uma promessa. Ao mesmo tempo que tinha essa promessa, essa afirmação, tinha também um apelo a Deus. Que Deus, ele é o ser todo-poderoso e ele era totalmente justo. Totalmente justo. Então esse apelo a Deus e que ele castigaria a falsidade, né? Ele castigaria se o voto fosse falso. Ou seja, todo o judeu, todas as pessoas que estavam ali na época de Jesus, que tinham essa cultura judaica, elas entendiam que quando alguém fizesse um juramento, essa pessoa tinha que cumprir. Porque se ela não cumprisse, ela seria castigada por Deus. Ela sofreria o castigo de Deus. Então, existia uma certa confiança muito forte em cima de uma promessa, em cima de um contrato, em cima de alguém que fazia um juramento, que fazia um voto. A pessoa fazia um voto, fazia um juramento, essa pessoa ela estava se colocando diante de Deus. Se eu não cumprir isso, serei julgado por Deus, serei castigado por Deus. Então, por exemplo, qualquer pessoa que viesse falar para mim naquela época, digamos que eu fosse judeu, e a pessoa também, ela dizia, eu juro que vou fazer tal coisa, ou eu faço um voto aqui que vou cumprir tal tarefa. Então eu tinha certeza, essa pessoa vai fazer, porque ela não está fazendo isso para mim, né? Não está se garantindo comigo, ela está se garantindo com Deus. E eles eram muito tementes a Deus, apesar, né, de terem resbalado muito na história, né? Mas eles entendiam, né? Parte de lei eles gostavam de seguir muito, principalmente os fariseus. Então eles tinham esse entendimento. E isso me lembra muito aquilo que eu via muito quando era criança. Não sei se hoje ainda se fala. Não pode jurar, porque jurar é pecado. Né? Por que as pessoas falam isso? Por causa do que Jesus fala em seguida. Ele diz no 34, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Se Jesus diz que não é para jurar, é pecado. Né? Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Então, Jesus ele está dizendo aqui que o juramento, que eles tinham um entendimento que, se eu jurar, estou fazendo só perante Deus, né? Aí eles usavam outros juramentos aqui. Mas ele está falando que todos esses juramentos, eles estão relacionados com Deus também, porque o juramento ele não é só quando a gente jura por Deus que vai valer, vamos dizer assim, mas toda a criação também, porque toda a criação pertence a Deus. E é interessante aqui que a gente vai ler, não jurem de forma alguma, a gente vai pensar o quê? Que Jesus está falando que é proibido jurar. A gente entende isso, e eu ouvi muito isso. Não jura que é pecado. Jura por Deus. Não jura que é pecado jurar. Só que Jesus ele não está proibindo o juramento aqui. E agora eu vou entrar numa saia justa aqui, mas ele está falando que não é para jurar. Como assim? Ele não proíbe o juramento, né? Na realidade, ele proíbe o falso uso do juramento.
Ele proíbe o uso do juramento de forma profana, de forma despreocupada, de forma a jurar por algo com o intuito de não cumprir aquilo, com o intuito já de não fazer. É isso que ele está proibindo, é isso que ele está condenando. O uso do juramento no linguajar diário, jurar por qualquer coisa, porque é isso que as pessoas estavam fazendo. Na cultura lá deles, o que eles entendiam? Bom, já que se eu fizer um voto, um juramento, perante Deus, eu vou ter que cumprir, e o juramento é muito importante para mim, por exemplo, conseguir algum crédito, para comprar alguma coisa, ou para fazer uma negociação aí, então, em vez de jurar perante Deus, eu vou jurar pela terra, eu vou jurar pela minha mãe, eu vou jurar por Jerusalém, eu vou jurar por mim mesmo, porque daí não é Deus. E daí, se eu não cumprir, como é que a terra vai depois me castigar? Como é que Jerusalém vai me castigar? Como é que eu mesmo, como é que os meus cabelos vão me castigar? Ninguém vai me castigar. Então eu estou livre, eu estou de boas. É isso que eles pensavam. Então o que eles faziam? Eles já juravam com o intuito, isso aí eu não vou cumprir. Com a pessoa acreditando em mim, tá bom, é suficiente. Enganei mais um. Então eles usavam o juramento para dar calote nas pessoas, basicamente isso. E ele fala, então, se é para fazer assim um juramento falso, não jure de jeito nenhum. Se tu não tem palavra, então não finja que tem palavra, não dê sua palavra para as outras pessoas. Então eles, na ânsia de evitar o castigo de Deus, eles esqueciam que todas as coisas pertencem a Deus. Tudo é de Deus. Não vou jurar por Deus, vou jurar por Jerusalém. Só que Jerusalém é a cidade do grande rei. Vou jurar pela terra. Mas a terra é onde Deus coloca seus pés. Vou jurar pelos meus cabelos, pela sua cabeça, que ele diz ali pela cabeça. Mas tu não sabe nem quantos cabelos tu tem. Mas Deus sabe, porque Deus é soberano. Deus é dono de tudo. E a gente vê isso em Salmos, capítulo 24, 1, por exemplo. É um dos versículos que a gente estuda no curso de preparação para o batismo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra. Então não adianta jurar pela terra, jurar pelo prédio, jurar pelos bens materiais que tu tens. Não, eu juro que eu vou te pagar aquela dívida, juro pela minha casa que eu tenho lá. Está fazendo juramento perante Deus. A casa pertence a Deus. O material que foi construiu a casa pertence a Deus. A terra pertence a Deus. Tudo que vive, tudo que existe na terra, o mundo e o que nele vive, todos os animais, todo ser que respira, as plantas, o ar, é tudo de Deus. Pode escolher qualquer coisa para jurar, não é teu, é de Deus. Então vai estar jurando perante Deus. Outro texto que ilustra um pouco mais, 1 Crônicas, capítulo 29, 11, diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Tudo é de Deus. E não só as coisas físicas e materiais, mas o poder, a glória, a majestade. Tudo é de Deus. Não adianta nem jurar por algum tipo de poder, porque o poder tudo é de Deus. Então é isso que eles não estavam percebendo. Eles pensavam, bom, vamos jogar por qualquer coisa que a gente está livre, Mas eles se esqueciam de quem era o Deus deles. Quem era o Salvador. Então, se tudo é de Deus, então não adianta a gente fazer juramentos baseados na criação. Ou baseado em qualquer outra coisa. Porque tudo é de Deus. A gente vai estar jurando por Deus da mesma forma. E então, Jesus ele encerra da seguinte forma esse trecho. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Então ele encerra dizendo que todos deveriam cumprir a sua palavra. Não jurem falsamente, não jurem por qualquer coisa, não jurem por nada, porque tudo que vocês falarem deve ser um juramento. Não deve sair mentira, não deve ser engano da boca de vocês. Tudo que a gente falar tem que ser como se a gente estivesse fazendo ou estivesse sob um juramento perante Deus. Tudo, sem exceção, qualquer coisa. Porque tudo que a gente falar tem que ser verdade. Então, Jesus ele não está condenando o juramento, mas antes disso,
como cristãos, ele está indicando que nós devemos ser totalmente verdadeiros, 100%. Não deve haver engano, não deve haver falsidade no que a gente fala. Tudo deve ser verdadeiro, como se a gente estivesse, então, mais uma vez, fazendo um juramento diante de Deus. Então pensa só, se naquela época eles ficavam assim, não, se eu fizer um juramento perante Deus, eu tenho que cumprir mesmo. Imagina agora Jesus dizer assim, não é só perante Deus, é sobre todas as coisas. Porque vocês estão aí jurando por qualquer coisa, mas tudo isso pertence a Deus. Então seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que Jesus está falando, ele não está dizendo não jurem, ele está dizendo tudo o que vocês falam, tudo o que vocês se comprometem, deve ser cumprido. Vocês devem ser pessoas de palavra. Vocês não devem ser pessoas que falam por falar só para se livrar das pessoas ou só para obter uma vantagem. Não. Se vocês se comprometerem com algo, vocês devem cumprir. Porque vocês estão jurando perante Deus. A palavra de vocês é muito importante. Por isso que não deve existir nenhuma dúvida ou qualquer desconfiança num cristão regenerado. Nós devemos ser fiéis à nossa palavra. Nós devemos ser fiéis àquilo que nós estamos carregando, que é o amor de Deus, que é o Evangelho. Então, sendo assim, nós temos que cuidar muito do que a gente fala, né? Começar a analisar o que eu falei hoje, o que eu falei ontem, o que eu falei para fulano, o que eu falei para ciclano. Será que eu vou cumprir mesmo? Será que eu estou disposto? Aquilo que eu me comprometi essa semana, para a próxima semana? Nós temos que começar a cuidar o que a gente fala, se a gente está mentindo, né? Porque nós estamos falando tudo isso perante Deus. E além de Deus não gostar que a gente julgue falsamente perante o nome dele, ele não gosta de mentira, né? Então é o contrário, é o oposto. Então se ele não gosta de falsidade, ele não gosta de mentira. Por isso a gente tem que falar a verdade, né? Mas não apenas falar a verdade também. Vai um pouquinho além, se a gente for pensar um pouco mais, não é só falar a verdade. Não é só cuidar aquilo que sai da nossa boca. Mas a gente também tem que ser verdadeiro. Porque se a gente pensar só o que a gente fala, a gente pode falar da boca para fora também, né? Depois é só cumprir, mas a gente tem que viver aquilo que a gente fala. Se a gente fala do Evangelho para alguém, a gente tem que viver o Evangelho. Se a gente fala de algo para alguém, a gente tem que viver aquilo, porque precisamos ser verdadeiros. Por isso que a gente tem que assumir coisas que a gente vai cumprir. Evite assumir coisa que tu não vai conseguir cumprir. Algum compromisso, alguma coisa assim, né? Porque senão, além de tu estar falando uma mentira, depois tu não vai fazer jus àquilo, tu não vai ser verdadeiro, tu vai ser uma pessoa falsa, né? E de repente tu vai estar, né, sendo conhecido por aí como o cara que promete, mas não cumpre. Aquele que não vive aquilo que fala, né? Aquele que gosta de falar coisas bonitas e dizer para as pessoas fazer as coisas, mas não vive aquilo, né? Então, muito cuidado para a gente não cair no juramento falso, né? Então falavam lá, não jure, porque é pecado. Não jure falsamente, porque é pecado. Mas todas as outras coisas que você falar, cumpra, né? Seja verdadeiro. Então, retornando e relembrando então o que a gente está vendo aqui. A questão aqui que Jesus fala não é só o caso de eu dizer para alguém, que é o que eles entendiam, né? Por exemplo, eu juro por Deus que eu vou pagar o aluguel amanhã. Eles entendiam isso, né? Então, se eu não pagar, eu vou ser castigado por Deus. Eu preciso cumprir isso. Aí o que eles faziam então? Eu juro pela minha família que eu vou te pagar o aluguel amanhã. Mas isso também é jurar falsamente, se eu não pagar. Então não é só o primeiro e não é só o segundo, mas vai além também. É só o fato de eu dizer assim para a pessoa, fica tranquilo, amanhã eu te pago o aluguel. E aí eu não pago. Eu não estou jurando, percebam que eu não estou dizendo juro, né? Muitas vezes fica só na palavra juro, e daí a gente acaba falando, não, sim, eu vou fazer. Deixa comigo. Pode contar comigo. Sim, vou lá. Eu te busco. E aí depois não vai, não aparece, não cumpre. É isso que Jesus está falando. Isso também tem que ser cumprido. Porque a gente está colocando a nossa palavra na frente. É aquilo que ele fala no final. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. E pior, o que passar, além disso, vem do maligno. Ou seja, se não é de Deus, é pecado. E aí a gente está fazendo coisas demoníacas, né? Que nem eu tinha comentado em outro texto. Então, assim, isso vai servir para qualquer coisa. Vai servir quando a gente se disponibiliza para ajudar alguma pessoa, para a gente fazer uma tarefa no grupo célula, no grupo de relacionamento, quando a gente vai para o trabalho, a gente se compromete a alguma coisa com o nosso chefe, o próprio trabalho em si, né? E muitas coisas. Por exemplo, foi comentado que
vieram fazer a limpeza da aliança. Aí vamos dizer que eu falei assim, eu vou lá fazer, pode contar comigo. Aí chega, sei lá, terça-feira, que é o dia da limpeza, eu não apareço. Julguei falsamente. Pecado. Todo mundo estava esperando que eu viesse. E eu não vim. E não avisei ninguém. Coisa mais simples. Por exemplo, falei pro fulano, vamos para a aliança domingo? Vamos. Preciso de carona. Aí eu digo, não, pode deixar comigo. Eu passo te buscar. Te aviso. Aí, por algum infortúnio, deu problema no carro. Explodiu o motor lá. Não tem jeito. Não é trocar um pneu. Explodiu lá. Não... Fiquei empenhado no meio do borro. E agora eu vou fazer o quê? Porque eu estava indo buscar, né? Eu ia cumprir. Mas eu tenho um compromisso com a pessoa ainda. A pessoa não sabe que eu estou lá parado. E se eu não falar nada para ela, vai ficar me esperando? E aí eu vou impossibilitar o meu irmão de vir participar da celebração. Olha só o problema. Aí o meu pecado de não ter compromisso com ela vai se tornar uma outra coisa que vai impossibilitar. Vai indo adiante. Então o que eu tenho que fazer? Dou uma ligadinha para ela. Ou ligo para uma outra pessoa, fulano, ia buscar o ciclano, mas aqui, não, acho que eu nem vou conseguir ir para a aliança hoje, porque estou aqui empenhado, estou esperando o guincho, não sei o que vai acontecer. Consegue dar uma passada, buscar lá? Consigo. Tá, então deixa que eu vou ligar para ela, vou dizer que está tudo garantido já. Aí ligo para a pessoa lá, não vou conseguir, perdão aí, mas... Ou liga para a pessoa, estou aqui na correria aqui, fiquei empenhado aqui, tu consegue ver alguém, senão eu vou atrás de alguém para ti. Não, daqui a pouco a pessoa diz, não, eu tenho outro fulano aqui, eu vou chamar ele e tal. Entenderam? Sabe, é uma questão assim de honrar o compromisso com a pessoa, honrar a tua palavra. Para depois a pessoa, ela está em casa esperando, ela não ficar já começando a te julgar. Porque o fulano disse que ia me buscar, o Eduardo disse que ia vir me buscar aqui, não sei o quê, agora não apareceu, deve ter ido, esqueceu de mim. Nossa, que irmão que ele é, já está levando o outro a pecado. Né, que está cometendo aí o julgamento aí, né, sem saber da situação. Já tá querendo me matar, já está criando ira no irmão. Né? Então, muito cuidado com a sua palavra. Cumpra o seu compromisso. Essa questão de compromisso, até quem lembra, quem estava aqui em janeiro de 2017, que eu falei sobre esse tema também, eu comentei que naquela época, e hoje, assim, eu não tenho conversado muito com as pessoas, assim, sobre isso, né? Mas eu lembro que naquela época o evangélico era sinônimo de caloteiro, né? No passado, era uma pessoa muito confiável, honesta, que pagava suas contas em dia. E aí, em 2017, eu lembro, assim, que eu ouvia falar as pessoas dizendo, não, evangélico não dá para confiar, não. Né? Porque ele vem daquele jeito dele lá, diz que vai pagar e depois ele não paga. Então eu não faço mais fiado para evangélico. Não sei como é que está hoje. Espero que não esteja mais assim. Mas isso é o testemunho que a gente vai dando, por causa da nossa palavra. E é isso que o mundo está vendo de a gente. E muitas vezes não é nós aqui. Mas é generalizado, mas não adianta, nós estamos no meio. Por isso nós temos que ser honestos. Temos que cumprir a nossa palavra, temos que pagar as nossas contas. Porque quando eu olho para a Bíblia, e eu começo a olhar, por exemplo, esse Sermão do Monte, eu olho os diversos pontos que Jesus traz, eu começo a perceber que aquilo que os religiosos eles entendiam na época, muitas vezes essas heresias, que eles davam e criavam suas regrinhas e tudo mais, às vezes a gente vê isso dentro da igreja. Às vezes a gente vê, é só não falar a palavra juro. Mas de resto eu posso falar que eu vou fazer qualquer coisa e não fazer, desde que eu não fale a palavra juro. Se eu não estiver jurando, está tudo certo. Então, que nem outras questões, eu só não preciso matar, não posso matar. Mas se eu odiar a pessoa, está tudo bem. Mas não é assim, Jesus vem falando e a gente vê muitas vezes isso escancarado na vida dos cristãos. Coisas básicas, simples, porque isso aqui... A gente pode estar pensando, nossa, mas isso aqui é um estudo muito aprofundado. Isso aqui é o que Jesus falou no início do ministério dele. Isso aqui é leite. Isso aqui é o básico do cristão. O cristão que não sabe isso e não vive essas coisas, ele está muito longe de Deus, sabe? É por isso que eu entendo que vocês já sabem muito sobre isso. E a gente só está revisando, porque revisar é muito importante. Eu espero que seja isso, Estamos só revisando, que vocês já sabem tudo isso. Então, assim, quando a gente olha muitas vezes para o cristão, assim, a gente pensa, acho que eu não vou confiar não, Porque a gente já não sabe mais se é realmente uma pessoa confiável. A gente já não tem mais tanta segurança.
Nós estamos muitas vezes vivendo como os religiosos da época viviam. É só na aparência, mas internamente vamos de qualquer jeito. Não importa. O importante é aparecer para os outros, aparecer santo, aparecer cristão. Mas não é isso, nós queremos ser semelhantes a Cristo. E Cristo ele não aparecia ser Cristo, Cristo era Cristo. E nós temos que ser Cristos também, semelhantes a Ele. Temos que viver desde o nosso interior, não só por fora. E nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e nós temos que ser muito além do que eram naquela época. Nós temos que estar além do que eram os apóstolos. Nós temos que ser, eu não digo que a gente tem que ser melhor que eles, ficar se comparando, mas eu quero dizer assim, nós temos muito mais ferramentas. O Espírito Santo que está no nosso coração é o mesmo que estava no coração de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, de todas essas pessoas. É o mesmo Espírito Santo. Ele não mudou nada de lá para cá. É exatamente o mesmo. Só que a gente tem uma ferramenta muito maior nas nossas mãos. Naquela época, tudo que eles tinham era o que eles ouviram de Cristo e o Espírito Santo depois dando a direção. E vocês lembram, o que fala no final, acho que é final de João, que diz que Jesus fez muitas outras coisas, que nem foram escritas. Então imagina só quantas coisas que eles viram. E o Espírito Santo, imagina lembrar tudo aquilo. E hoje nós temos aqui para consultar as coisas primordiais, principais, o que é necessário. E mais que isso, Jesus falou que nós faríamos coisas muito mais do que Ele fez. Pensa só, Jesus foi Jesus, Ele está dizendo que a gente vai fazer mais do que Ele? Pensa só o que a gente vai fazer, então. Calcula. Se a gente não está fazendo, deve estar faltando alguma coisa. E sabe o que eu penso quando falta alguma coisa? Eu penso que às vezes a gente pega e olha uma pessoa qualquer que não é cristã, e a gente analisa alguns pontos da vida dela, e às vezes a gente analisa parte da palavra da pessoa. E a gente vê que a pessoa, ela cumpre sua palavra. Ela diz que vai fazer uma coisa, ela faz, uma pessoa organizada, cumpre tudo o que diz, pessoa verdadeira, não mente, e não é cristã. Muitas vezes é aquilo que a gente diz assim, só falta ser cristão, porque sair por obras não vai para o céu, mas só está faltando ser cristão, porque está no caminho. E a gente pensa assim, e eu não sou assim. E eu deveria ser assim. Eu que deveria estar dando exemplo para a pessoa, não o contrário. Às vezes Deus ele usa outras pessoas para nos dar exemplos. Às vezes Deus ele nos mostra através de outras pessoas. Deus usou uma certa tribo, um povo, para dar exemplo para os israelitas. Não sei se vocês já ouviram falar dos recabitas. Quem lembra do estudo de 2 anos atrás vai lembrar dos recabitas, que eu falei dos recabitas aquela vez. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Os recabitas eles eram um grupo puritano, seminômade, queneu. Era da região lá dos queneus. Eles eram descendentes de Jonadab, que era filho de Recabe, por isso eles tinham o nome recabitas. E eles estavam ligados na árvore genealógica ao sogro de Moisés. Lembram do sogro de Moisés? Então, é do sogro de Moisés que eles vêm. E eles estavam lá numa época, lá quando Jeremias escreveu o seu livro, eles estavam como passando por Israel. Eles estavam sendo perseguidos, então eles eram seminômades, então eles ficavam habitando em vários lugares, e aí eles estavam lá em Israel, estavam lá no meio. E aí Deus usa os recabitas para dar uma lição de moral nos israelitas. Um exemplo. Vamos ler então Jeremias. Vamos ler um texto mais longo aí hoje. Jeremias 35. Jeremias 35, do versículo 1 ao 16. Pouco se sabe sobre os recabitas, Então a gente não pode falar muita coisa. Eu creio que eles não eram bem israelitas, mas eu não posso afirmar com tanta certeza isso, E diz o seguinte então, Jeremias 35, versículo 1. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor, e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos, e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava do lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem,
nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Vejam só como os recabitas, eles eram fiéis. E eles não estavam sendo fiéis a um Deus. Era seu antepassado, sei lá, avô, né? Na verdade, bisavô, tataravô, né? Muitos, né? Que eles eram descendentes do tal do Jonadab, filho de Recabe. E o Jonadab falou lá: não vão beber vinho, vão habitar em tendas, não vão ter terra ali, vão viver nômades, e é isso aí para vocês. E eles fizeram o quê? Vamos obedecer. Fizeram um voto, vamos cumprir o voto. Eles podiam a qualquer momento, né, depois ali que Jonadab morreu, passou aí umas 2, 3 gerações, podiam pegar: não, agora, galera, é o seguinte, Jonadab estava louco. Vamos pegar uma terra aí qualquer, se a gente tiver que expulsar alguém, a gente expulsa e vamos ficar lá. Vamos beber vinho mesmo. Quando a gente dominar, a gente vai fazer uma festa. Jonadab nem vai ficar sabendo mesmo. Mas eles fizeram um voto. Eles fizeram uma promessa. E eles iam cumprir. Eu não sei a quantas anda os recabitas hoje em dia. Mas daqui a pouco, se a gente visse algum recabita por aí, é capaz de eles não estar bebendo vinho ainda. Não sei. Mas Deus usou esses recabitas para mostrar para Israel: olha só, um homem falou para eles: não façam isso. E eles cumprem. E eu, que sou o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito, que levou vocês para a terra prometida, que protegeu vocês, vocês não conseguem seguir nada do que eu falo. Não seguem nada. Quem que é o recabita das nossas vidas hoje em dia? Quem são os recabitas? Quem que estão, digamos assim, as pessoas ao nosso redor, que estão agindo de uma forma fiel, mostrando para nós que nós não estamos sendo fiéis em algumas áreas? Como, por exemplo, a nossa palavra. Se a gente quiser ser considerado cristão de verdade, nós precisamos começar a sermos fiéis a Deus. Precisamos temer mais a Deus. A gente tem sim a salvação por Cristo, nós temos a garantia, mas isso não significa que a gente pode viver do jeito que a gente quer. É muito difícil a gente aceitar Deus usando outras pessoas, e às vezes não cristãs, para nos dar lição de moral daquilo que a gente já sabe e nós deveríamos estar fazendo. É muito difícil, né? E a gente olha para Israel, a gente diz: mas Israel, eles não eram muito fiéis. Mas e nós, temos sido fiéis? Será que nós temos sido fiéis a Deus? Temos sido fiéis ao sacrifício que Cristo fez por nós na cruz? Será que nós temos sido responsáveis com aquilo que é nosso? Temos cumprido a nossa palavra? Temos cumprido os nossos compromissos que fazemos? Como é que você é conhecido no seu trabalho? Com as pessoas que você se relaciona, você é conhecido uma pessoa de palavra, que dá para confiar? Que guarda segredo?
ou você não é conhecido assim. Muito cuidado. Cristão que não é conhecido por ser confiável, por guardar segredo, não está cumprindo sua palavra, está jurando falsamente. Então, é pecado. E além disso, eu penso que o maior compromisso que nós fazemos em nossa vida, esse é o maior de todos. Um voto que nós fazemos, um juramento, que a gente não usa a palavra jura, né, jurar, a gente não usa, eu faço esse voto, mas é um compromisso que nós temos, é a nossa própria conversão. Não sei se vocês lembram bem, porque eu tenho ficado um pouco assustado, porque às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas não lembram, mas um dos passos do abismo ligado é o quê? Confessar com a própria boca, não é? Confessar o quê? Que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que a gente leu em Deuteronômio 23, 23? Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente, ninguém te obrigou, o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. E aí Jesus fala que seja seu sim, sim, o seu não, não. E aí a gente faz lá, a gente crê, a gente se arrepende e a gente confessa que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. É mesmo? Tem sido teu Senhor? Sabe o que é Jesus ser o seu Senhor da sua vida? A gente só pensa no Salvador, né? Jesus me salvou. Agora está uma maravilha, mas Ele é meu Senhor também. Significa que a partir de agora, Jesus é meu dono. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Tudo o que eu faço é para servir a Cristo. O meu objetivo de vida tem que ser semelhante a Cristo. O meu objetivo de vida é viver para Deus. Então, esse é um voto. E não precisa muitas vezes nem pensar no que a gente fala. Mas eu tenho cumprido esse voto. Se a gente não consegue nem cumprir esse voto, imagina o resto. E esse é o maior voto que a gente faz nessa vida, o maior compromisso. É a coisa mais importante, porque é algo que a gente está fazendo direto com Deus, por algo que Deus fez por nós, sem que a gente mereça. Sem que a gente, fizesse qualquer coisa em troca. Tudo que a gente faz é dizer, Deus, eu me comprometo a ser teu servo, porque tu morreu na cruz por mim. E aí a gente se compromete e muitas vezes a gente serve a nós mesmos, a gente serve ao pecado, à carne, qualquer outra coisa. Então a gente precisa refletir diariamente se a gente tem realmente cumprido esse compromisso que a gente fez com Deus. E ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, a gente começa a avaliar o que a gente tem falado para as pessoas. Né? Se vocês têm dúvida que, por exemplo, vai fazer uma conta e não vai conseguir pagar, não faça conta. Né? Vou comprar uma coisa, eu não tenho certeza se eu vou conseguir pagar isso, não compra. Guarda o dinheiro, espera ter o dinheiro e depois compra. Compra à vista, pega desconto. Né? Mas eu não consigo guardar. Bom, então o teu problema não é nem isso, o teu problema é administrar as finanças. Então, trabalha nessa área. Vamos administrar melhor as finanças, pedir a Deus sabedoria, conversar com outras pessoas que sabem. Então, assim, tudo isso, tudo que a gente passa e tem dificuldade para cumprir os nossos votos, a gente consegue encontrar consolo em Deus e a gente consegue encontrar ajuda nas pessoas ao nosso redor. A gente só precisa estar disposto a ter humildade e pedir ajuda, seja para Deus, seja para as pessoas ao nosso redor. Senão a gente vai continuar muitas vezes prometendo e não cumprindo. Então, pense sobre isso essa semana. Pense nas atitudes que nós muitas vezes precisamos mudar, né? Lembre-se sempre, seja seu sim, sim, seu não, não. Qualquer coisa fora disso é do maligno. Então, se falou sim, tem que ser sim. Se falou não, tem que ser não. Se não, não fala nada. Fica quieto. Não se compromete. Né? Então, temos que ser bem firmes com a nossa palavra. Nós temos que ser bem confiáveis. Nós temos que ter a possibilidade de confiarmos cegamente em cada um de nós aqui e as pessoas do nosso círculo, seja trabalho, seja escola, faculdade, qualquer lugar, família, tem que confiar cegamente em nós também, por sermos pessoas que testemunham que temos boa palavra. Né? Porque através disso nós vamos então conseguir perseguir essa santidade em Jesus, sermos semelhantes a Cristo. O nosso propósito aqui, como cristãos, é cumprir diariamente esse chamado, de seguir a Cristo, servir ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo também, como a si mesmo. Que a gente possa buscar isso em nossas vidas então. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar com essa grande tarefa. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço por cada uma das pessoas que está aqui, inclusive eu, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa transformar os nossos corações,
nos regenerar para que a gente realmente possa cumprir com nossas palavras. Que tudo que sai da nossa boca seja verdade, Senhor, que seja orientado pelo Teu Espírito Santo. Seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não, Senhor. Que a gente não julgue falsamente, que a gente não fale falsidades, que não saia nada mentiroso das nossas bocas. Que a nossa vida seja uma verdade também, Deus. Que a gente possa testemunhar o Teu Evangelho de forma verídica. Que não encontre nada, Senhor, de falsidade em nós. Mas, Senhor, antes de tudo, que toda a verdade que vem do Teu Filho, que vem do Teu Espírito Santo, que vem de Ti, Senhor, possa ser parte de cada um de nós. Deus nos ajude porque vivemos em uma sociedade corrompida. E muitas vezes nós somos corrompidos por acharmos que conseguimos nos defender diante dessas coisas. Mas a gente precisa de Ti. Por isso, Te rogamos que nos ajude, Senhor. Principalmente diante desses tempos que são maus e querem nos afastar de Ti. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.